nós estamos debatendo, na verdade, um combo de uma visão que infirma muito fortemente traços que aí estão de desumanização. Vejam que nos Estados Unidos da América, uma das pátrias mais iluminadas do liberalismo político, lá escreveram os federalistas, nesse momento existe um estabelecimento de detenção de imigrantes chamado de Alligator Alcatraz. Esse é o nome. E há uma espécie de normalização, de banalização e até apologia da ideia que imigrantes, à casa de talvez 5 mil, estejam detidos cercados de jacarés e cobras, como se fosse algo anedótico. Nesse momento, criancinhas morrem de fome na faixa de Gaza, negando tudo aquilo que nós aprendemos nos conceitos mais basilares de direito internacional, em que até nas guerras o ordenamento jurídico atua. As convenções aí estão homologadas, assinadas há décadas. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal ou qual modo é a primeira vez no mundo. E ninguém, nos anos 90, cogitava que isso ia acontecer. Nós tínhamos controle de constitucionalidade, convenções internacionais, tribunais internacionais e o sistema ONU. E para coroar essa trajetória bem-sucedida, a internet, o Éden perdido, a praça democrática. Finalmente, o dito liberal de Stuart Mill do livre mercado de ideias realizado. A fraternidade universal. Nós acreditávamos que esse patrimônio era commodity nos anos 90. Olhando 30 anos depois, o que aconteceu? Amigos, amigas, o que acontece é que nós demos passos atrás e por isso a temática do trabalho se tornou mais relevante e mais desafiadora do que há 3 décadas. Porque o ambiente mudou. E o ambiente mudou numa ideia avessa a esse patrimônio civilizacional que rapidamente sintetizei. Nós temos questionamento agudo contra as instituições. Vejam as pesquisas. Questionamento não é só contra a política, é contra o sistema de justiça também. É contra tudo aquilo que cheira a institucionalidade. E há uma base material para isso, que é exatamente o empobrecimento das pessoas. Não existe democracia construída por sobre a pobreza de milhões de pessoas. Não existe democracia. Isso não é tudo menos democracia. E, evidentemente, há uma base ideológica que se aproveita dessa base material para inocular venenos que, na verdade, são conducentes à morte daquilo que descrevi. A situação é tão desafiadora, não desanimadora. É diferente. Pelo contrário, por ser desafiador, deve nos animar. Que nós temos não apenas a normalização do absurdo, ou a banalização do absurdo. Nós temos a monetização do absurdo. Hoje, proclamar o absurdo dá dinheiro, como nunca na história dos povos. Nunca. Porque o absurdo rende likes. E os likes e os views, as visualizações, são monetizáveis. Eu vi a estátua bonitinha que o Frois e a Andrea ganharam. Lindinha. A estátua lá que está na frente do Supremo, do Sesquiate. Essa pobre dessa estátua só não saiu correndo porque ela não pode. Porque ela já recebeu pedra, já recebeu pichação, já recebeu bomba. Todo dia vai um lá vaiar a estátua, dizendo que a estátua é a encarnação do mal, do demônio, de Satanás, faz exorcismo na pobre da estátua, e ela não pode sair correndo, ainda tem que ouvir. Este tipo de posição nitidamente externada. E qual a nossa resposta? A nossa resposta é daqueles que acreditamos no direito, no liberalismo, no iluminismo. Não tem nada aqui de comunismo, marxismo, vermelho, essas doidices todas. Puramente ideológicas e anedóticas. Eu estou falando de liberalismo político. Estou falando desde Aristóteles. O que nós temos que fazer? Tudo menos buscar a comodidade, que é um impulso primário do ser humano. Quem é que gosta de estar na tempestade? Ou no sol quente? É ruim. E hoje, se contrapor a esta ideia é tão duro quanto a realidade da estátua, só que nós não somos feitos de pedra. E por isso, às vezes, em busca do sentimento inato ao ser humano de autopreservação, as pessoas optam de renunciar a externar a sua posição, porque apanha menos, sofre menos, a família sofre menos.
penso que, no que se refere ao mundo do trabalho, nós temos que, o tempo inteiro, como se fosse uma espécie de uma catequese, reafirmar que os direitos sociais não atrapalham, não são estorvos. Eles são, pelo contrário, premissas para o verdadeiro desenvolvimento. Sem eles não existe desenvolvimento. Dizer a vocês que, sob a perspectiva fiscal, os direitos sociais são imprescindíveis. Não há antinomia entre cuidar da universalização ou da extensão de direitos sociais e responsabilidade fiscal. E é facílimo provar isso. Basta ver o déficit da Previdência, que é ascendente por quê? Porque diminui a quantidade de contribuições e aumenta, graças a Deus, em face da longevidade e da melhoria dos indicadores de saúde de um modo geral, vacina, SUS, etc., aumenta um contingente de aposentados, entre os quais nós aqui. Enquanto se negar os direitos sociais, para onde as pessoas vão? Para o BPC. Claro. E ficam os analistas dizendo, nos artigos, enfim, olhem que absurdo. Aumentou a quantidade de BPC, de benefício de prestação continuada no Brasil. Claro. Aumenta a precariedade, aumenta a informalidade, não há contribuição, não tem sistema previdenciário, há sistema assistencial. E o déficit, obviamente, aumenta. E mais os gastos com saúde. Porque um trabalhador que trabalha de domingo a domingo, 16 horas por dia, adoece mais. E ele é tratado onde? No SUS. Então, há, em última análise, também uma hipocrisia, no sentido de que direitos sociais levam à irresponsabilidade fiscal. É exatamente o contrário. Quem quer responsabilidade fiscal tem que defender direitos básicos das pessoas, porque sem eles não existe sustentação do Estado brasileiro, a não ser que se cogite de transformar a humanidade num grande alligator Alcatraz, em que as pessoas descartáveis serão puramente encarceradas em jaulas, mesmo que não tenham cometido nenhum delito. Que é isso que está acontecendo. Ser imigrante não é delito. Aliás, vocês sabem a diferença de imigrante para investidor, né? É o tamanho da conta bancária. Se o cidadão é rico e vai morar em outro país, ele é investidor. Se ele é pobre, ele é imigrante. É isso que está posto hoje nesse cenário de negação de direitos e sustentado por juristas. Por juristas que acham que isso é compatível com qualquer regime constitucional. Os desafios fazem parte da vida e nos coube viver nesta quadra histórica especialmente complexa. Não sei se o Mickey e o Pateta vão sentir falta de mim. Mas o que eu sei é que sou eu que pago o salário do Mickey e do Pateta. E, portanto, eu afirmo a vocês, se o preço for não conviver com eles, é um preço pequeno, perto da magnitude do que nós estamos tratando aqui. Muito obrigado.